Eu vou ler um texto no livro de Marcos, capítulo 11, e versículo 24. Marcos, capítulo 11, e versículo 24, que diz assim: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Esse texto é um texto para trabalhar aqui agora, tá? Perdão, maravilhoso. não estava na nossa programação, mas Esse texto é um texto maravilhoso, é uma das declarações assim poderosa, né, da parte do nosso Deus sobre a fé e a oração, né, de acordo com a Bíblia. Então, é um texto que diz que tudo quanto nós pedir em oração, crendo que recebereis, assim será convosco. Né? Quando a gente olha para esse texto, ele já dá uma certeza, né? Nos traz uma convicção que quando nós orarmos, Deus realmente nos ouvirá e nos concederá. É óbvio que nós vamos ver, durante essa nossa conversa aqui, que existem alguns princípios, né, para que nós venhamos estar realmente desfrutando de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós e daquilo que nós colocamos diante do Senhor em oração, crendo, claro, tendo essa fé, né, e para receber aquilo que Deus realmente tem para cada um de nós. E eu quero começar falando com vocês em um primeiro momento sobre a questão da a natureza da fé, né? A natureza da fé. Todos nós sabemos que a fé ela é o alicerce da vida cristã. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Ou, né, é a fé, a certeza das coisas que se espera, a convicção daquilo que ainda não podemos contemplar, ou ainda não apalpamos, né, mas vivemos exatamente pela fé. Acreditamos que Jesus ele pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário, e por essa razão nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quando nós falamos da natureza da fé, nós entendemos que esse tipo de fé não é superficial ou, muitas vezes, baseado em sentimentos passageiros, né? Mas é algo que está impregnado no nosso coração. Né? Como eu falei, para que nós viéssemos hoje ser salvo e termos a certeza, não só ser salvo, mas ter a certeza de salvação, nós precisamos dessa fé, precisamos ter essa fé. Né? Embora tem muitos crentes que estão na igreja, convivem na igreja, mas infelizmente não têm certeza que estão salvos, né? Vocês poderiam até perguntar assim, mas pastor, será que isso é verdade? Isso é real? Será que tem alguém na igreja que está servindo a Jesus, está orando, mas não tem certeza de salvação? Eu digo para vocês que sim. Uma determinada vez eu vi um pastor, né, pregando em um culto, eu acho que naquele culto tinha mais de 2.000 pessoas, e quando foi se aproximando do final do culto, ele chamou para orar aquelas pessoas as quais não tinham certeza de salvação. Uma igreja cristã, uma igreja evangélica, e quando ele chamou aquelas pessoas que não tinham certeza de salvação, praticamente, irmãos, a igreja toda, né, se dirigiu até onde o pastor estava, né? Então, uma igreja grandiosa, mas muita gente, muita gente. Então, infelizmente, tem pessoas que estão na igreja e que não têm essa convicção de fé. Então, a fé, ela não é algo realmente superficial, ela é baseada não é baseado em sentimentos passageiros, muito pelo contrário, é uma confiança que nós temos de forma profunda, de forma inabalável, na realidade do poder do Deus que nós servimos, mesmo quando as evidências físicas ou as circunstâncias parecem contradizer, né, ou parece muitas vezes ao contrário. Então, devemos, né, ter essa fé, é algo que tem que estar em nós, né, desde o momento que nós tomamos a decisão de aceitar Jesus como Salvador, como também, né, ter essa confiança de forma profunda, inabalável,
né, entendendo que Deus realmente está no controle de todas as coisas, e mesmo quando as evidências ou qualquer circunstância da vida parece ao contrário, nós continuaremos crendo. Nós começamos a enxergar aquilo que muitas vezes as pessoas que estão até mesmo à nossa volta não conseguem enxergar. Então, quando Jesus, ele instrui, na verdade, ou ele nos instrui a crer que já recebemos, quando ele diz que nós oramos, crendo que já recebemos dele, tudo aquilo que nós pedimos, essa ênfase em crer naquilo que você realmente vai receber da parte do Senhor, não está só no livro de Marcos, mas nós encontramos também no livro de João. E dentro desse contexto da nossa confiança, quando o Senhor fala crer que já recebemos exatamente tudo aquilo que nós já pedimos, ele está nos chamando a um nível de fé que transcende as circunstâncias atuais. É preciso nós ter essa certeza no nosso coração. É como nós vimos aqui no texto que nós lemos. Você ainda não viu, você ainda não tocou, mas você crê. E quando eu falo sobre isso, eu lembro daquela mulher, né, daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue. Eu creio que houve muitas e muitas coisas para que aquela mulher ela não fosse até aonde Jesus estava. Mas quando nós olhamos para aquela passagem bíblica, né, daquela mulher do fluxo de sangue, nós entendemos que aquela mulher, ela, primeira coisa que eu creio, né, a Bíblia não vai falar sobre isso, mas eu creio que ela literalmente ela soube, né, que Jesus ia passar naquele lugar, que Jesus iria passar exatamente naquele lugar. E ela não queria perder aquela oportunidade. Eu creio que antes mesmo do milagre acontecer, pelo toque que ela deu em Jesus, algo extraordinário já estava acontecendo no coração daquela mulher. Ela começou a enxergar algo que talvez, se ela chegou a comentar com alguém, que a gente não sabe, talvez alguém disse, né, tentou desacreditá-la, tentou talvez até dizer que ela estava ficando maluca, que não tinha mais jeito, que ela já tinha gastado toda a sua riqueza com os médicos, e como era que ela poderia imaginar um negócio daquele, mas eu creio que nasceu no coração dela, para ela ter tamanha fé, dela dizer, eu preciso tocar, nem que seja nas vestes dele, porque quando eu tocar, eu creio que eu ficarei curada. Então, uma atitude dessa, para que ela pudesse ser capaz, né? Talvez eu não sei, mas talvez até muito debilitada, talvez no sentido de romper a multidão, porque eu creio que não foi fácil. Às vezes a gente pode imaginar, né? É uma mulher que vem rompendo a multidão e todo mundo abre para ela passar. Eu acredito que não, mediante as circunstâncias, mediante a forma que ela estava, né? Que não poderia, aquilo realmente era um absurdo, né? E ela realmente chegar e romper aquela multidão e tocar em Jesus. Eu creio que ela se enxergou, talvez pela fé, né? Pela fé, a convicção. Ela se enxergou próximo de Jesus e tocando nas vestes de Jesus. Ora, se a fé é a certeza das coisas que se esperam, ela esperava isso. Ela esperava esse momento, talvez assim, de uma forma, né, extraordinária. Ela esperava esse momento. Ora, se a fé é a convicção dos fatos que ainda não vê, ela conseguia ver. Talvez eu estou dizendo aqui, ou falando sobre a mulher do fluxo de sangue, mas talvez eu estou falando para pessoas aqui que já viveram, irmãos e irmãs que estão aqui, que já viveram realidades semelhantes, que já contemplaram pela fé aquilo que você ainda não tinha em mãos, que já contemplaram pela fé uma vitória que você estava esperando, mas você tinha certeza que Deus realmente ia lhe dar, e talvez você já contou até esse testemunho, ou tem algum testemunho para contar relacionado a isso. Então, aquela mulher, ela conseguiu superar todas as circunstâncias. Tudo, talvez, dizia ao contrário, mas ela acreditou. Então, independente das circunstâncias ou das evidências, né, aquela mulher, ela teve fé. E é essa fé que nós devemos ter nos nossos corações. Essa fé que nós devemos crer, né, que nós devemos acreditar, que nós devemos ter ela plantada nos nossos corações. É essa fé que faz o impossível acontecer.
É essa fé que faz o impossível acontecer, né? Porque em circunstâncias daquela mulher, era impossível acontecer aquilo. Era impossível ela chegar até perto de Jesus. Mas ela chegou perto de Jesus, ela tocou em Jesus. E quando ela tocou, ela sentiu a cura, a tal ponto de Jesus perguntar quem me tocou, né? E ele dizer, porque de mim saiu o poder. Então, quando nós tocamos em Jesus com fé, nós recebemos esse poder de Deus em nossa vida. Por isso que muitas vezes eu tenho falado para muitas pessoas, não queira estar andando com Jesus apenas em meio à multidão, porque tem uma multidão seguindo Jesus. Escuta o que eu estou dizendo nessa noite. Tem uma multidão seguindo Jesus. Agora, são poucos que estão andando perto de Jesus e tocando em Jesus. Porque quando nós tocamos nele, irmãos, dele sai poder. Então, Jesus, ele fala, a palavra de Deus fala sobre isso, e essa palavra nos chama a ter esse nível de fé que transcende as circunstâncias atuais. Eu não sei, né, quantas pessoas aqui estão vivendo circunstâncias, estão dizendo, olha, só um milagre de Deus, só, né, algo sobrenatural acontecendo para que eu venha, talvez, sair de uma situação, de uma circunstância. Mas eu quero dizer para você nessa noite, creia, porque independente de qualquer coisa, se você tiver fé, né, a sua fé vai transcender isso, vai ultrapassar, né, qualquer circunstância que você possa estar vivendo nessa noite. Então, o Senhor, ele nos convida a enxergar além dessa realidade, né, visível e confiar na soberania de Deus. Porque aquilo que nós, na verdade, vemos ou podemos fazer, não precisa fé para isso. Né? Não precisa fé para isso. Nós só precisamos, né, da fé exatamente quando nós, muitas vezes, olhamos para um lado, para o outro, e dizemos assim, olha, só Deus mesmo, não tem saída, não tem outra alternativa. É onde a nossa fé ela entra em ação, e nós vamos ver a vitória que nós esperamos da parte do nosso Deus. Então, ele nos convida a enxergar essa realidade, além da realidade visível, e confiar na soberania de Deus, que opera, né, todas as coisas para o bem daqueles que nele esperam, ou para o bem daqueles que nele amam. O que, é que a Bíblia vai dizer? Em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É todas as coisas. Então, nós andamos todos os dias e andamos por fé. Você vai dizer, pastor, mas quer dizer que eu não preciso exercer minha fé quando não há algo impossível para fazer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos exercer a nossa fé diariamente, né? Diariamente. Porém, há momentos que nós olhamos, como eu falei, de um lado para o outro, não encontramos uma saída. Aí nós vamos exercer essa fé. Então, nós andamos todo dia por fé, ou pelo menos devemos andar, né? Todos os dias por fé. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é a importância do alinhamento com a vontade de Deus. O texto está dizendo que tudo que nós pedimos ao Senhor, nós receberemos. Agora, nós não podemos jamais esquecer que o nosso desejo, o nosso pedido, ele tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Ele tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Marcos 11, 24, ele nos encoraja a orar com fé. E essa fé não é só um tipo, né, talvez uma varinha mágica. Você vai dizer, pastor, tem gente que crê nisso? Tem. Né? Eu lembro de uma determinada época, há alguns anos atrás, que uma grande igreja hoje no Brasil, ela hoje é uma grande igreja, e já era na época, e tinha uma orientação que você andava mesmo, sabe? Era como se você andasse com uma varinha, mas era literalmente isso que era ensinado. Você andava com uma varinha e, de repente, você ia passando na rua, você via um sofá lindo. Aí você tocava naquele sofá e dizia, esse sofá vai para a minha casa. Esse sofá vai para a minha casa. E a orientação era, exerça a sua fé. Exerça a sua fé. E quantas pessoas fizeram isso? Quantas pessoas talvez não compraram essa varinha consagrada, né? Essa varinha consagrada. Mas é esse tipo de ensinamento. Por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia, né? A gente andar realmente como tendo conhecimento da Bíblia para não cair em determinadas coisas. Então,
A fé que o Senhor ensina aqui não é esse tipo de varinha mágica, né, que garante talvez a realização de muitas coisas ou de muitos dos nossos desejos pessoais. Jesus não está ensinando que Deus é um gênio da lâmpada, pronto para conceder nossos pedidos sem descrição. Em vez disso, a verdadeira fé busca alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. É por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia, para que as nossas orações e as nossas petições, elas estejam alinhadas com a vontade de Deus. Alinhadas com a vontade de Deus. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, né? Um texto da Bíblia que eu gosto muito, que é no livro de Salmo 37, versículo 4. Ele diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, para que o desejo do meu coração ele seja realizado, eu tenho que estar vivendo uma vida agradável ao Senhor. Uma vida que agrade ao Deus o qual eu sirvo. Então, quando o Senhor ele mostra desse contexto, dessa palavra, né, que quando nós oramos, devemos crer e pedir realmente com fé, porque será realizado, os nossos pedidos têm que estar alinhados com a vontade de Deus. É tanto que, né, o texto, a palavra de Deus vai dizer que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir, não pedimos como convém. Não pedimos como convém. Então, é importante nós termos essa convicção de que os nossos desejos têm que estar alinhados com a vontade de Deus. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: se pedimos alguma coisa segundo a vontade, né, se pedimos alguma coisa segundo a vontade, ele nos ouve. Né? Se pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, né, do Senhor, ele nos ouve. Né? E a Bíblia vai dizer no livro de Isaías que Deus não está com seus ouvidos tapados para que não nos possa ouvir, nem com as suas mãos encolhidas para que não nos possa ajudar. Então, eu queria da seguinte forma: está com os ouvidos abertos para nos ouvir e com as mãos estendidas para nos abençoar. Eu entendo que é uma resposta às nossas orações, né? Um pedido nosso que vai mover a mão de Deus em nosso favor. Agora, a nossa oração, o nosso pedido tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Então, nós entendemos que a chave para uma oração eficaz não é apenas somente a fé, mas a submissão à vontade de Deus. Porque se a pessoa diz assim, não, eu tenho uma fé que vou transportar montes, mas ele vive uma vida desagradável a Deus, é complicado isso, não há uma conexão com Deus, né, da palavra, não há uma conexão. Então, como é que Deus realmente vai fazer ou talvez realizar aquilo que você deseja se você não está alinhado com a sua vontade? Se a sua oração, o seu desejo não está alinhado com a vontade de Deus. A oração que agrada a Deus, irmãos, é aquela que busca a glória de Deus, seu reino e a sua justiça. É interessante que em Mateus 6, 33 diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nossas orações estão alinhadas com o propósito de Deus, podemos orar com confiança, sabendo que ele nos ouve e responderá. É tanto que tem pessoas que às vezes vai diante de Deus, irmãos, sem essa convicção e sem uma vida de obediência a Deus, que não tem nem coragem, de, no final da oração, dizer que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Alguns, porque querem que a vontade que seja realizada é a dele, é aquilo que ele quer que seja realizado. Por isso que ele não diz diante de Deus que seja feita a tua vontade. E outros é porque sabe que não estão alinhados, né, com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Então, não tem coragem de orar dessa forma. E eu entendo que as nossas orações têm que ser feitas dessa forma. Que seja feita a tua vontade. Porque tem muitas decisões na nossa vida que nós vamos tomar, que muitas vezes nós não sabemos se vai ser bom para a gente ou não. Então, Deus é que sabe o que vai ser melhor para nós. Então, quando nós oramos, e mesmo que a nossa vontade fosse aquilo que nós queremos, mas quando nós dizemos que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade.
porque Deus conhece a cada um de nós e conhece além do que nós conhecemos. Então, vamos orar dizendo que seja feita a tua vontade. Então, que a nossa oração, ela seja uma oração alinhada com a vontade de Deus, porque esse tipo de oração, ele responderá. E uma outra coisa importante que nós podemos ver nesse contexto, desse texto, é a perspectiva do tempo de Deus. Então, nós temos que entender, né, primeiro, a natureza da fé. Então, temos que ter essa convicção, temos que ter essa fé no nosso coração. Segundo, a importância do alinhamento, né, com a vontade de Deus. E, em terceiro, a perspectiva do tempo de Deus. Então, não adianta nós nos espernearmos, não adianta nós tentarmos adiantar o processo, porque tudo acontecerá no tempo de Deus. Eu passei agora, há alguns anos, uma determinada situação, como, por exemplo, uma causa na justiça, e quando eu conversava com as pessoas envolvidas nessa causa, eu sempre dizia, vai acontecer no tempo de Deus. Eu olho que faz bastante tempo, mas eu disse, vai acontecer no tempo de Deus. E hoje eu estou vendo as coisas acontecendo, as portas se abrindo, mas dentro da vontade de Deus. É no passo a passo de Deus. Então, nós não temos que tentar adiantar o processo, né, que não vai funcionar. É de acordo com a vontade de Deus. Né? Então, é crucial esse outro aspecto, né? Em termos, na verdade, a compreensão do tempo de Deus. A Bíblia já vai dizer que há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. Mas nós estamos vivendo em um momento tão acelerado, né? Em um tempo tão dinâmico que nós queremos que as coisas aconteçam do dia para a noite, né? É a questão do imediatismo. Estamos vivendo um tempo do imediatismo. Então, somos imediatistas, queremos que as coisas aconteçam. Fica tranquilo. Eu estou lendo um livro, porque eu não estou com ele aqui, chamado Margem. Acabei de ler, acabei de ler esse livro chamado Margem. E ele vai falar exatamente sobre isso, sobre essa questão de nós estarmos tendo tempo suficiente para todas as coisas. E eu estava, irmão, acelerado, assim, sabe, fazendo as coisas, querendo que as coisas acontecessem. Quando eu leio esse livro, eu digo, opa, tem que ter margem em tudo. Então, estou procurando, né, viver essa realidade, né, procurando viver essa realidade. Então, o tempo é de Deus. Não adianta nós queremos acelerar o processo. Nós, frequentemente, esperamos respostas imediatas, mas a visão divina sobre o tempo é muito diferente da nossa, o que pode parecer um atraso ou até mesmo uma negação. E muitas vezes a preparação é preparação de Deus para algo maior do que pedimos ou imaginamos, como diz em Efésios 3:20. Que Deus é poderoso para fazer muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que nós opera. Então, às vezes, não chega na hora que você quer. Às vezes, não é da maneira que você quer e na hora que você quer. Às vezes, Deus vai te dar algo muito maior. Então, não adianta você se precipitar, não adianta você tentar acelerar o processo. Então, somente espera no propósito de Deus. Marcos 11:24 nos desafia a confiar no tempo de Deus, reconhecendo que sua sabedoria supera a compreensão limitada. A fé que Jesus descreve é paciente e perseverante, sustentada pela certeza de que Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo que a manifestação física dessas coisas pareça demorar a acontecer, né? Que demore a acontecer. Então, seja paciente, espere pelo tempo de Deus, né? Creia no que Deus prometeu a você, porque Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir o que Ele lhe prometeu. Então, fica tranquilo, espera no Senhor, porque no tempo de Deus vai chegar. E pode ter certeza que quando chegar, você vai estar glorificando a Deus. E, encerrando a minha fala aqui, né, um outro ponto é a transformação do orador. É interessante isso. Finalmente, é importante entender que a oração com fé não apenas muda as circunstâncias, mas também transforma quem ora. É porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de trabalhar primeiramente em nós, e ela trabalha de dentro para fora. Não é? Então, quando nós oramos com essa certeza de fé, primeiro que nós estamos, se nós estamos orando com fé, é porque nós temos essa conexão com Deus, nós vamos estar com nessa conexão com Deus. Nós vamos estar orando, né? E significa que nós estamos tendo também tempo de oração com Deus. Né? Nós vamos estar pedindo e crendo, então nós vamos saber confiar e esperar. Então,
há uma transformação automaticamente na nossa vida. Nós começamos a ter a nossa vida transformada, porque aquele que ora, irmão, tem a vida transformada. Eu estava falando outro dia na igreja sobre oração e jejum, né? Jejum não muda a Deus, jejum muda a nossa vida. E eu estava dizendo, preste atenção que quando vocês param para jejuar e orar, se a vida de vocês não muda, se a conexão com Deus não muda, se quando você realmente vai para a igreja, que você vai orar, você não sente uma unção diferente, você não sente um investimento de poder, muda automaticamente, porque há uma conexão com Deus, porque você está vivendo uma vida de oração. Então, é exatamente isso que acontece na vida do orador, de quem está orando. Quando oramos com fé, nos rendemos ao Senhor, permitindo que Ele molde nossos corações e mentes para nos transformar à imagem de Cristo. Essa transformação interna é, muitas vezes, a resposta mais significativa à nossa oração. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós somos transformados, porque nós passamos a ter uma conexão com Deus. Por isso, irmãos, que a oração, ela é importantíssima. E concluindo, esse texto de Marcos 11:24 nos chama a uma vida de oração fervorosa e cheia de fé, mas também nos desafia a examinar profundamente a natureza da nossa fé, o alinhamento dos nossos pedidos com a vontade de Deus, a nossa paciência em esperar o tempo divino e a transformação que ocorre em nós quando nós oramos. Então, que nós venhamos entender isso e saber que, verdadeiramente, eu já passei várias e várias experiências de orar e não fechar a minha boca e as coisas acontecerem. Já passei várias experiências, eu estou falando para pessoas aqui que eu creio que já passaram também inúmeras experiências com Deus na oração. De orar, 5 minutos depois acontecer, orar, 10 minutos depois acontecer, mas também orar e passar tempos e tempos sem acontecer. Como eu falei, esse exemplo que eu falei para vocês aqui, de uma causa na justiça, orando, mas eu sabia que o tempo é de Deus. É aí onde nós aprendemos e vai transformando a nossa própria vida, porque nós vamos aprendendo, vendo a ação de Deus, o agir de Deus, nós vamos tendo mais maturidade, nós vamos crescendo na nossa fé e procurando ter uma maior comunhão com Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa, e eu encerro a minha fala. Continue crendo, continue acreditando, continue vivendo pela fé, porque Deus ele vai fazer tudo aquilo que ele prometeu. Nós só precisamos confiar nele. Tá bom? Eu agradeço desde já a minha oportunidade, que o Senhor nessa noite aplique essa palavra nos nossos corações, que você seja um homem ou mulher de Deus, fervoroso, fervorosa, porque eu creio que Deus tem muita coisa, ou muitas coisas para fazer em sua vida e através da sua vida. Nós só precisamos ter esse compromisso maior com Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.